Paz e graça, povo de Deus! Bah, povo de Deus! Estamos aí, né, com uma live que vai ser tremenda hoje à noite aqui. É como eu prometi para vocês que estaríamos uma live, traríamos um convidado especial aí hoje para essa live, que é nosso irmão Ariel, né? Ariel Seco, ele vai tá já com nós aqui, já vai chegar, já vai se apresentar daqui a pouco com nós aqui no palco. E vai ser bênção de Deus. Eu creio que todos aqueles que estão vendo essa live, vão ver depois essa live, vão aprender coisas aqui com o reino. E é uma live importante para todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Quem entra na live, entra, compartilha, se inscreve no canal nosso, lá no YouTube. Tá? Deixa eu liberar aqui para mais alguns irmãos, que vai ser uma live abençoada, tá? Da paz de Deus. Deixa eu só liberar aqui para mais irmãos. E aí eu creio que Deus tem algo da parte dele que vai ser tremendo para todos nós. Deixa eu só compartilhar aqui com meus irmãos que querem entrar também, que estão com vontade de participar dessa live, querem ver essa live, tá? Vai ser bênção de Deus pelo Facebook. Pode entrar, compartilhar a live. E Deus tem uma palavra para cada um de nós, meus irmãos. Eu creio que Deus está fazendo coisas tremendas no nosso meio. Tem usado magnificamente seu irmão Ariel, e vai ter muitos acréscimos aqui, muitas coisas para a gente aprender junto nessa noite aqui. Eu só vou compartilhar com mais alguns irmãos aqui que gostam de participar das nossas lives, tá bom, irmãos? E creio que vai ser grande bênção de Deus essa live aqui esta noite, para a glória de Deus, tá bom? Que Deus tem uma bênção preparada para cada um de nós. Deixa eu só deixar para todo mundo ver aqui, e vai ser benção, vai ser bastante acréscimo, tá bom? Da parte de Deus. Bom, vamos lá, vamos trazer esse irmão aqui para, sem muita demora, né, irmãos? Vamos trazer logo esse irmão aí, nosso irmão Ariel. Ô, Glória! E Paz e aí, graça, meu irmão! como é que estamos, gente? Tudo bem? Paz? Ô, Glória! É uma satisfação, uma honra nós receber o irmão Ariel aqui, né? Eu já conheço o irmão Ariel, participei já de seminário com ele, e hoje ele é nosso convidado aqui para trazer algo da parte de Deus, o que Deus tocar nesse coração, para a gente estar aprendendo mais da parte do Senhor. Seu irmão Ariel, quero que tu fique à vontade, e já desde já uma honra para mim receber tudo no meu canal, que é um canal pequeno, mas que cremos que está divulgando o reino de Deus. Eu tenho Amém. acompanhado muitos vídeos, né, e muitos irmãos têm acompanhado os vídeos, sendo aprendendo muito com o Senhor através da tua pessoa. Mas hoje tu é entrevistado, hoje tu que está aqui para trazer algo para nós. Fica à vontade e te apresenta aí para o pessoal aí que te conhece, não te conhece ainda, ou os que te conhecem, aquilo que tu quiser aí, tá à vontade, meu irmão. Tá bom, obrigado aí. Gostaria de agradecer o convite aí do Douglas. Já conheço ele A gente se conheceu no seminário que a gente fez, deve fazer o quê? Uns 2 anos já? É Aí por aí, né? foi ali na casa do espaço ali que o Douglas disponibilizou para o pessoal lá do Rio de Janeiro, dos irmãos do canal ID, do Pedro, do, do Igor, do Venho do Reino, né? E dos pastores de lá também. Era Canoas ou Porto Alegre ali tua casa? É, a minha casa é em Canoas, né? Onde eu tô Canoas, aqui é né? Canoas. Mas o local que nós se encontremos lá foi em Porto Alegre, né? Ah, tá, verdade, né? No pavilhão Isso, no lá. bairro Parque das Pedras, lá que Sim, aconteceu verdade. o seminário. Sim. Inclusive, eu estou fazendo um seminário aqui com os irmãos aqui da cidade. A gente se reúne semanalmente para ver o seminário, as aulas completas, porque lá foi um resumo, né, do seminário, né? Foram duas ou três, acho que 3 reuniões, né? Que não dá para É, passar todo o conteúdo. E a gente se reúne agora para ver todas as aulas juntos e estudar juntos. Mas, enfim, meu nome é Ariel Seco, eu sou aqui do Rio Grande do Sul também, da cidade de Lajeado. Sou convertido a Cristo fazem, acho que, uns 9 anos. Eu tô mal de cálculo aí. É mais ou menos isso, uns 9 anos. Eu não nasci numa família cristã
e acabei me convertendo por um tipo de curiosidade, talvez, na época. Eu não sei se quer que eu conte testemunho, ou tu quer falar sobre algum tema específico? Vamos por partes aí. Vamos conhecendo a pessoa, vamos fazendo tudo aí que puder aí, tá? Também pode ficar à vontade, mas uh, eu gostaria, irmão Ariel, de te fazer uma pergunta. Como tu é um entrevistado aqui hoje, e a gente está acompanhando teus vídeos, ele tem alcançado muitas pessoas, e é o que eu sempre venho dizendo aqui as pessoas que eu entrevisto aqui, muitas das vezes o alcance é de tantas pessoas ali que dão like, mas a gente muitas vezes esquece de milhares e milhares de pessoas que visualizam e não deixam like. Então, sempre o número é dobrado, triplicado, né, daquilo ali que a gente vê, que fica aos nossos olhos, 2 mil likes ou 3 mil likes, sempre tem um dobro, né, de pessoas. E isso a gente vê que nos tempos agora há uma necessidade de aprender um pouco sobre algumas coisas do hebraico, para gente, porque a gente está em processo de aprendizado, né? Então, a minha pergunta hoje para ti o que fez tu, é uma vontade que tu tinha de infância, ou surgiu no seminário, quando é que surgiu esse desejo teu de começar a trazer alguns conteúdos, estudar algo em hebraico ali, que eu estou observando? Eu não. É uma boa pergunta, porque eu não sei da onde que surgiu o interesse no hebraico. Acho que foi porque, como eu sou um cara que curioso, gosto de estar pesquisando assuntos bíblicos, teológicos, eu me caí, eu acho que em algum conteúdo que eu achei muito interessante, eu acho que o hebraico. Inclusive, eu acho que um dos primeiros vídeos que eu publiquei no meu Instagram foi quando eu tinha 30 anos, né? Hoje já fazem quase 4 anos que eu venho publicando vídeos lá. E um dos primeiros vídeos era a respeito do hebraico, porque eu tinha achado na internet um conteúdo muito interessante sobre o hebraico, que era a respeito do Aleph e do Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto. E lá no livro de Apocalipse, né, tá escrito que Jesus, ele diz, só que tá escrito em grego, né, que ele é o alfa e o ômega. Mas sabendo que eles falavam hebraico, né, ou aramaico ali, que é uma língua prima do hebraico, ele disse que ele então era o Aleph e o Tav. E existe um jogo de palavras ali atrás do hebraico, porque o hebraico, o proto-hebraico, que é o hebraico mais antigo, né? Diferente das letras que a gente tem hoje, são imagens. E o Aleph é a imagem de um touro, né? Que representa a liderança, o poder, a força. E o touro, ele é um animal muito... era o animal utilizado para sacrifícios, né? O boi também, porque além de ele ser um animal puro, ele é muito versátil. Ele serve para arar a terra, ele serve para carne, para o leite, para o queijo. Ele é um animal para levar carga, então ele era o animal mais versátil. E ele tinha então essa ideia de liderança, né? A letra Aleph, e a letra Tav é a última letra do alfabeto, né? Que ela é um X. E a letra X ela representava um sinal, uma marca. E aí nós temos a composição das duas letras, né? A Aleph Tav, o início, o fim, e dando a ideia de que Jesus, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro perfeito, e o sinal é a cruz, né? O sinal do Tav lá é um desenho no proto-hebraico que é um X, né? Que é a representação da cruz, era um sinal. As pessoas antigamente faziam sinais para marcar locais, e eles utilizavam um X. E ali que me despertou o interesse, eu acredito, do hebraico. E aí eu comecei a estudar o hebraico, fiz algumas aulas, fiz um seminário inclusive quando eu fui alfabetizado, eu fiz um seminário online com o pastor César Cavalcante. Que beleza! Ele fez como é que chama assim, quando tu fica imerso assim, um sábado inteiro foi imerso no hebraico, e eu fui alfabetizado ali. E aí depois comecei a estudar também um pouquinho por conta, fiz algumas aulas particulares com um professor de hebraico que ele nasceu na Galileia e ele se mudou para o Brasil já fazem 14 anos. Então ele nasceu, ele é israelense e mora aqui no Brasil. Ele inclusive tem um canal ali no Instagram dele, se alguém quiser seguir lá ele, é Hebraico Hoje, se eu não me engano. Não é Hebraico Hoje. Ai, não me lembro agora, Hebraico...
Hebraico hoje. Ah, depois eu dou uma consultada, não me lembro direito. Fiz algumas aulas com ele e hoje eu venho estudando meio que por conta, né? Tem alguns livros daí que eu adquiri, que eu a respeito das línguas, da língua proto-hebraica, né? De um escritor chamado Jeff Benner. Só que ele só tem conteúdo em inglês. E ele fala, então, dessa parte das raízes das palavras, né? E, e tem também um canal para quem quiser estudar. Eles têm uma metodologia hoje que é muito boa de aprender, que é ouvindo, né? E como uma criança normalmente aprende, não com gramática, essa parte mais chata, né? Que é um canal que se chama Aleph com B. Aleph with Bet. Bet é o nome da mulher, né? Aleph with Bet, em inglês, né? É um canal gratuito, eles têm até, inclusive, alguns conteúdos de gramática totalmente gratuito, e o intuito deles é justamente passar o hebraico de maneira gratuita para sempre. O site deles está escrito Free Hebrew, ou eu acho que é o site deles. E eles publicam lá, tem mais de 200 vídeos, e tudo de graça. O canal, hoje eu estudo com eles ali assim, né? Acompanhando os vídeos, mas eu passei um tempinho também sem estudar, agora voltei de novo, é que é muita coisa, né, para estudar. Tem muito assunto que eu acho interessante, eu acabo entrando num assunto e depois estou estudando outro. Mas foi aí que eu comecei com o hebraico. E eu acredito que o hebraico, ele pode ter sido, tem muita chance de ter sido a língua da criação. Por conta das... até esse escritor, o Jeff Benner, ele tem uma interpretação, um estudo que traz, outros estudiosos também acreditam na hipótese de que que o hebraico é a mãe das línguas, até porque a língua fenícia ela é muito semelhante ao hebraico, e a gente aprende que a língua fenícia era o primeiro alfabeto. Então, e mais também, né, por conta das palavras que são muito semelhantes umas às outras, igual o vídeo que eu fiz, né? A palavra Adão, a palavra com terra, né? Dam, sangue, né? Adamá, terra, qual que era? Vermelha, né? Adamá, Adom, vermelho. Então, tem toda uma conexão, umas raízes de palavras que não faz sentido em nenhuma outra língua. E toda conectada com a teologia da criação, né? Isso eu acho muito interessante. E aí foi daí que eu acho que me interessei pelo assunto. E também o hebraico, depois que eu comecei a aprender também, quando eu comecei a ver que haviam várias curiosidades, eu comecei a entender também o contexto da época, a cultura da época, e algumas palavras que para nós ficam ocultas o significado. Quando tu começa a estudar o hebraico, tu começa a pensar como eles pensavam. E tu começa a ver que, como a Bíblia é toda conectada, as palavras também se conectam e tu consegue entender os textos de maneira mais fácil. Algumas coisas ficam ocultas quando são traduzidas para outras línguas, né? E no hebraico isso fica muito claro, muito evidente, né? Algumas, por exemplo, vou dar um exemplo da palavra Elohim. A palavra Elohim significa Deus, Deus no português, porque no hebraico, Elohim, a terminação in no final é plural. Então, na verdade, estaria escrito no princípio deuses criou os céus e a terra. Logo, a nossa teologia, que acredita na divindade do Pai e do Filho como um Deus, né? Ela faz sentido. Claro, o texto ali, quando diz, ele estaria supostamente errado, por causa que no português teria que estar escrito os deuses criaram, mas ali o pronome é singular, é o deuses. E isso fica oculto para nós, né? A gente não acaba não percebendo, né? É mais um argumento para sustentar a ideia, por exemplo, que os judeus defendem, eles dizem assim, Deus é errado, né? Citando Deuteronômio, falando, chamar Israel Eloheinu errado, né? Citando o versículo que eles dizem que Deus é um. Só que eles não percebem que o homem também, quando se une à sua mulher, ele é errado. Duas pessoas que formam uma só. Dois se tornarão uma só carne, assim como Jesus diz, eu e o Pai somos um só espírito. Então, o hebraico, ele ilumina os textos. E eu acho incrível a língua hebraica.
Esse Echad aí, né, é a palavra ali no hebraico, esse Echad, que é uma oração dos judeus, né? É, a principal oração que eles argumentam daí, sustentando a teologia deles, que Deus é um, ele não pode ser duas pessoas. É a palavra errada, né? Que significa um. É a mesma palavra utilizada ali na criação dos dias, né? Fez tarde e manhã. O primeiro dia, errado. Céu, tarde e manhã formam um dia. Ou seja, dois formam um. E na teologia também do homem e da mulher, os dois tornam uma só carne. Errado também tá ali a palavra no hebraico. Perfeito, perfeito. Top. Bom, a gente começa a ver, parece que para a pessoa que nem tu, que já está estudando, parece que está falando algo simples, né? Porque já aprendeu. Mas a gente que está aqui fora, que está observando, é muito profundo, é algo muito interessante, porque de uma coisa sai várias coisas ali. De uma palavra, tu consegue entender vários tipos de coisas dentro da Bíblia, né? Tremendo. Sim, sim, verdade. Perfeito. Agora tem uma coisa que hoje eu estou muito, nesses dias agora, nesses dias atuais, eu estou muito trazendo alguns estudos, na verdade, até para me aperfeiçoar, aprender mais também, né? É sobre o Adventismo, né? Só que eu, há um ano atrás, ou 6 meses atrás, eu estudei bastante, muito e briguei bastante, né? Brigando, quando a gente fala brigar, é debates, não com maldade, né? Com pré-tribulacionista, tá? Então, assim, a minha pergunta vai agora. No hebraico ali eu vi um vídeo teu, né? E nesse vídeo eu gostei muito, porque aquele vídeo tu vai falar algo que eu nunca vi ninguém falar, né? Tu trouxe algo novo que eu nunca vi ninguém falar, tá? Na questão, e tu trouxe algo no hebraico ali, dizendo, então Jesus pode voltar a qualquer momento. Será que a visão pré-tribulacionista estaria certa? Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí tu vai usar um vídeo teu dizendo que a explicação lá do teu vídeo ela é, se eu não me engano, que tu está falando, Jesus não disse o dia e nem a hora. Isso aí, traz isso aí para nós, que isso aqui eu achei muito interessante. Na verdade, esse ali eu não fiz, eu acho que ligação com o hebraico nesse vídeo. Mas o que eu falo, eu utilizo o mesmo argumento que João ele fala, né? Porque o pessoal acostumou a ouvir dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento, porque ele disse que a gente não sabe o dia e nem a hora, né? Quando ele foi questionado da sua volta. Somente o Pai que está no céu. E aí, fazendo a mesma analogia que João fez, porque Jesus, houve um rumor na época que João não morreria por conta do comentário que ele havia feito a Pedro, né? Dizendo assim, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, né? Porque Pedro pergunta para ele, João, Jesus, e aquele ali, né? E aí ele fala, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que tu tens com isso? E aí, João, depois, então, começou esse rumor. João fala que começou esse rumor. Daí ele falou: olha, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu quero que ele permaneça até que ele venha. O que tu tens com isto? Ou seja, ele estava dizendo: olha, vocês criaram um rumor em cima de algo que Jesus não disse. Ele disse isso e não aquilo. E o vídeo, então, eu falo: olha, Jesus, ele disse o dia e a hora. Só que daí, quando a gente vai perceber, e a gente estuda escatologia, era algo que eu já tinha pensado e me dado conta disso há muito tempo. Já fazia anos que eu tinha percebido isso. A gente fica, embora até alguns dizem, na verdade eu não sei se as pessoas que acreditam nos 7 anos finais, né, da aliança que vai ser feita, né, eles pensavam, já tinham percebido isso, mas eu acho que sim, né, não, acho que eu não fui a primeira pessoa, acho que mais pessoas já tinham percebido isso, só não tinham falado ainda. E aí, é que não faz sentido, porque quando tu percebe que existe uma aliança que é feita, né? Jesus ele fala assim, sobre a respeito da volta dele, ele diz assim: quem lê Daniel entenda, né? A respeito do anticristo que estaria sentado no lugar santo. Quem lê Daniel entenda. E ele diz que naquele contexto, né? Quem estiver na Judéia, fuja, né? Quando vires o abominável da desolação sentado no lugar santo, ou seja, Jerusalém, quem lê entenda. E também diz o texto que Jerusalém estaria cercada de exércitos, né? E lá em Daniel, quando a gente vai ler, existe uma aliança que é feita de 7 anos e na metade da semana, na metade dos 7 anos, é rompido esse acordo. Ou seja, se tem um acordo feito, depois de 3 anos e meio a gente sabe que vai ser rompido o acordo. A gente já sabe o início da contagem, a gente sabe a metade da contagem lá em 3 anos e meio, então a gente sabe que daqui 3 anos e meio acabou, é o fim dos tempos. Jesus está voltando.
E aí, juntando isso com as festas, né? Porque ali a gente percebe o ano. Mas juntando isso com as festas, nos fins dos tempos, assim como aconteceu no passado, né? Jesus ele morre exatamente no dia 14 de Nissan, ou Abib, agora não me recordo o mês hebraico, mas era o mês da Páscoa, onde se sacrificava o cordeiro. Exatamente na hora da tarde, na terça hora da tarde, Jesus morre exatamente para cumprir a profecia, né, daquele teatro que eles faziam todos os anos na festa da Páscoa. No dia dos asmos, na festa seguinte, né, onde se comia pão sem fermento, que tinha que remover todo o fermento, comer pão sem fermento. Jesus ele diz que ele é o pão sem fermento que desceu do céu. O grão de trigo, né, que ele tinha que morrer, ele desce então à terra como grão de trigo, como ele diz, desce exatamente na festa, no dia 14, na viração do dia, né, no dia 15, no caso, cumprindo a festa dos asmos. Ele ressuscita 3 dias depois na festa das primícias, onde se trazia o feixe da primeira plantação ao sacerdote, oferecendo para Deus, como as primícias dos que dormem, como Paulo diz em Coríntios. E ele, então, no Pentecostes, cumpre também, porque ele mesmo diz para os discípulos, né, olha, calma que ainda não chegou, não vão aos gentios antes que vocês sejam revestidos de poder. E aí, então, eu acho que ele não diz aos gentios, mas ele diz, não saiam de Jerusalém, eu acho que ele diz. Até que vocês sejam revestidos de poder. E ficar em Jerusalém. No dia 50º, na festa do Pentecostes, derrama o Espírito Santo. Cumpriu 4 festas, ainda faltam 3. Se essas cumpriram exatamente nos dias e meses específicos, por que as últimas 3 festas não vão se cumprir também assim? Não faria sentido. Então a gente vai poder contar o mês que Jesus vai voltar, que vai ser numa das festas, na festa da expiação, onde o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos. E Jesus está no Santo dos Santos há 2000 anos fazendo expiação pelos nossos pecados. Então, só que a gente não vai saber o dia e nem a hora, por causa que as profecias dizem que o céu, né, não vai dar sua luz, a gente não vai poder olhar para o céu e saber que dia que a gente está, né? E nem a hora, né? A gente não vai ter como contar o tempo, né? Não vai ter mais os luminares que deu Deus para a contagem de tempo. Inclusive, o interessante também, agora tu pontuou, inclusive que quando iniciar a última semana de Daniel, a gente vai começar a entender também, a gente já entende hoje, né, que a gente está, que já passou a Páscoa, né, a gente já entende que já passou ali os pães asmos, isso a gente entende no sentido já espiritual, como se aplicar, né, e tu explicou muito bem isso aqui, para quem está assistindo agora, já deu uma baita de uma aula sobre as festas aqui, mas a gente também sabe que existem algumas pessoas, até mesmo dentro do judaísmo, que eles comemoram as festas no sentido totalmente já ao contrário, né? Porque estão ainda olhando para sombras e não para a realidade, né? Então, outra coisa que tu trouxe agora, e vai ficar muito claro, é que quando chegar a última semana de Daniel, todo o mundo inteiro vai saber em que festa realmente nós estamos, né? Em que festa, mas aí as festas vão ser colocadas na ordem correta para o mundo inteiro. Aqueles que não têm a luz vão estar entendendo a luz, e aí os judeus também vão começar a entender, poxa, está se cumprindo já agora trombetas mesmo. Nós estávamos errados, o calendário que nós estávamos seguindo, né? Nós estávamos celebrando as festas realmente da maneira totalmente ao contrária. E mais um ponto aí para trazer a verdade, que o dia e a hora ninguém sabe, mas que o ano já está ali sendo visível, porque está chegando a festa ali da expiação, já está chegando, se aproximando da expiação para tabernáculos, né? Perfeito, perfeito. E outra coisa, irmão, agora, não te interrompendo, mas só explicando algo que foi nesse vídeo teu que eu vi, que me acendeu mais uma luz. Porque o pré-tribulacionismo, ele gosta muito de acusar o pós, dizendo que, então quer dizer que vocês vão saber, eu sei que agora começou a grande tribulação, vocês sabem como é essa grande tribulação, tem 7 anos aí para a volta de Jesus, eu já vi vídeo de pastor dizendo, então fica fácil eu retornar para o evangelho, vou retornar quando faltar alguns dias ali, né, para a volta de Jesus, né?
como se Deus ele não queira que as pessoas saibam o tempo que ele vai vir, como se Deus quisesse ocultar isso aí para não salvar as pessoas. Né? E outra, e mais, né? Deus, ele justamente ele faz isso porque ele é misericordioso. Os sinais que ele fez no Egito era justamente para as pessoas se converterem. E o próprio Jesus, quando ele estava em terra, né? Ele disse assim, chegou um momento assim que ele explicando assim, falando com autoridade como ele tinha, ele disse assim, olha, se eu não fazer sinais e milagres, eles não crerão. Ou seja, o sinal é mais uma evidência, porque excede a razão da pessoa, né? Claro, a evidência de um sinal, ela é racional, porque a pessoa vai ver um sinal e fala assim, cara, isso não pode ter sido feito por mão humana, isso é sobrenatural, é Deus agindo. E Deus, ele justamente, ele vai fazer o mesmo que ele fez no Êxodo. Ele vai ser misericordioso e dar sinais para que as pessoas não sejam condenadas. Tanto que está escrito lá num dos profetas, acho que é Ezequiel, tenho eu prazer na morte do ímpio, não quero que ele antes se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. E os sinais são justamente para isso. Né? Deus ele está dando... E outra, né? Os sinais dos fins dos tempos vão fazer exatamente com que as pessoas se convertam. Eles vão ver as pessoas falando, não, isso vai acontecer, e quando começar a acontecer, eles vão se converter, assim como se converteram nos tempos de Jesus, quando eles viam sinais. Tremendo, tremendo. Eu tenho também, inclusive, aqui, eu tenho uns destaques aqui. Eu não sei se tu já viu tem uns versículos, alguns nos profetas. Eu até posso pegar uns aqui para ler. A respeito do pré-tribulacionismo. A respeito do eu vou pegar. A respeito do pré-tribulacionismo, eu temo, e assim, ó, as pessoas que pregam isso, tem lá textos dizendo, né, que aconteceu naquela época, no passado, né? E aí, quando a gente vai para Eclesiastes, diz, né, que todas as coisas, elas são como se fossem cíclicas, né? O que aconteceu no passado é de acontecer de novo, né? Nada aí, de novo embaixo do céu. Exato, é esse mesmo. E aí, diz lá, os profetas diziam no passado, não veremos a espada, né? Não haverá paz. E aí Deus repreende aqueles profetas, porque ele diz, olha, eu não falei pela boca dessas pessoas. E a esses que estão dizendo que não verão a espada, a eles mesmos virá a espada. E foi o que aconteceu, né? Deixa eu até pegar aqui um dos versos para ler. E isso que me preocupa a teologia pré-tribulacionista, porque elas estão indo contra o que aconteceu no passado. E para ver, aproveitando que tu está pegando o texto, para ver como surgem várias doutrinas sempre quando eles não sabem uma interpretação correta, ou quando aquilo ali, ou quando eles pegaram um texto e sem saber o significado, criou-se um rumor, ou seja, criou-se uma heresia. Vou dar um exemplo. O Adventismo, em 1843 e 1844, eles tentaram adivinhar o dia que Jesus iria voltar, a data que Jesus ia voltar. E aí, teve aquele tiro no pé lá, né? Que eles erraram a data, né? Foram taxados como herege, todo mundo zombou da cara deles. Aí agora, o pré-tribulacionista sobe em cima dessa zombaria que caiu em cima dos adventistas e cria uma doutrina que ninguém sabe a hora. Cria essa outra doutrina. E aí tu trouxe algo muito bom também, que foi a colocação de Pedro lá, de João lá, né? Que Jesus falou assim, mas que importa se eu queira que ele viva, né? Até que eu volte. E aí tu vê que aí quem vai se aproveitar desse rumor que o povo fez ali? O preterismo, para dizer que Jesus já tinha voltado aquele ano lá. Mas traz teu texto aí. Ó, aqui tem lá em Ezequiel, no capítulo 13, verso 8, no verso 9, na verdade. Diz assim, ó. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho, olha só, não estarão no conselho do meu povo. O conselho aqui é a igreja. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Esse é um dos textos. Deixa eu pegar aqui, tem um outro aqui também. Jeremias, o que tu leu aí agora? Não, Ezequiel 13,
verso 9 ao 10. Tá bom? Pessoal que está assistindo a live, anota isso aí, tá? Pega teu caderno, anota. Isso aí é base tremenda para depois tu conseguir ir memorizando e se defender aí quando o perturbacionista aparecer à tua frente. Olha só, esse aqui é outro, ó. Em Jeremias. Jeremias capítulo 14, do 13 ao 15. Olha o que diz. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis a espada, nem tereis fome, mas vós dareis verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa. Peraí, me perdi. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu vos tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Quer dizer, e a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Ou seja, olha exatamente o contexto do fim dos tempos. Fome e espada. O que diz as profecias. Aí tem falsos profetas antigos que diziam que não haveriam fome, não haveria espada, né? E eles não passariam por fome. E aí Deus ele fala e repreende ele, dizendo que não foi ele que enviou eles, e eles vão passar por isso que eles estão falando. Que eles falaram que o povo não ia passar. Mas não vão estar no céu livre nessa época aí? Nas bodas? Pois é, não vamos estar festejando, não vamos estar na festa 7 anos. Eu não sei como é que as pessoas, eu não sei como é que eles têm coragem diante de textos assim, diante da história mesmo, testemunho da história. Olha para o passado no Êxodo lá, como que o povo passou por tribulação o tempo inteiro, todos os milênios passaram por tribulação. Jesus mesmo disse: perseguiram a mim, perseguirão a vocês, mas no fim dos tempos eles são a joia especial que não vão passar por tribulação. É que a irmã Ariel, eles passaram, mas ninguém passou pela grande tribulação. Aí eles usam isso aí, né? É que tem um problema também, assim, ó. Eles confundem a grande tribulação com a ira de Deus. A ira de Deus não cai sobre o povo santo. A ira de Deus, as taças da ira, cai sobre aqueles que colocaram a marca da besta. Então, a grande tribulação vai ser para a igreja e claro, também para o mundo também, né, que vai ser só de 3 anos e meio. Tribulação começa nos 7 anos finais, grande tribulação, 3 últimos e meio anos. Né? E a ira de Deus no final. E a ira de Deus não cai sobre a igreja. Então, grande tribulação, né, é referente à perseguição sobre a igreja. E não sobre... não a ira de Deus caindo sobre o mundo inteiro e até a igreja. É interessante, Amoriel, quando a gente vê algumas igrejas, né, que eles penduram bandeira de Israel lá na igreja deles, coisa e tal, de fato é legal pendurar, né, se eu tivesse também penduraria uma aqui na igreja, mas quando vai se falar do pré-tribulacionismo, eles não vão lá pesquisar a quantidade de judeus pós-tribulacionistas que existem. É a grande maioria, né? E aí surge um grupo pequeno ali de judeus que são pré, e esse grupo é como se valesse por todo Israel. Como assim? Eu não peguei um grupo pequeno de judeus pré? Isso, existe algumas pessoas que são judeus, que se converteram hoje, que são pré-tribulacionistas. É mesmo? E isso existe, é uma minoria de um grupo, tá? Que é convertido a Jesus, mas que eles creem que eles são pré-tribulacionistas, não são pós, são pré-tribulacionistas. E mais, né? E o que eles vão fazer? Eles vão dizer assim, aqui, eles chegaram a uma conclusão que o pré-tribulacionista está certo, porque eles são judeus, mas eles não são judeus ortodoxos lá, eles não são aqueles judeus que ainda esperam o Messias. Então, aqueles judeus que esperam o Messias, eles precisam acordar para saber que Jesus já veio, mas também acordar para saber que não vai ter grande tribulação. É tipo assim, é como se eles agora pegassem, e eles, sendo judeu, pegasse e dissesse que o restante dos judeus que são pós, são tudo burro. Por quê? Porque estão ainda esperando o Messias, eu vou me aproveitar disso para dizer também que eles estão errados no quesito ser pós-tribulacionista.
Não dá, não dá. E mais, né? O pré-tribulacionismo, né? Ele surgiu há poucas décadas atrás, 1880, 1980, não, É foi por aí. com Eu foi, também sou ruim de guardar na memória. mas foi há poucas décadas Não atrás. tem, não tem 200 anos, para resumir assim. Como é que é o nome do cara que trouxe a teologia Darby? Nelson Darby. Nelson Darby, Darby. né? John Nelson Darby. Uma teologia recente, né? A história da igreja toda ela era pós-tribulacionista, a igreja primitiva pós-tribulacionista. Tu vê os textos claros dos pais da igreja, Ireneu de Leão falando sobre todos eles eram pré-milenistas, né? Que acreditavam no milênio literal, né? E pós-tribulacionistas, né? Essa doutrina pré-tribulacionista surgiu muito recentemente. Eu não estudei bem, mas eu vou entrar agora num estudo que eu quero começar a fazer sobre a maçonaria. Eu quero estudar um pouco. E John Nelson Darby, ele é um ex-maçom, tá? Ah, é? Ele era maçom, então ele traz uma nova teologia, mas eu estava esses dias entrando no raso do raso da maçonaria, e ali a gente já vê o porquê que ele traz uma interpretação assim, já ao contrário das escrituras. Que até mesmo na maçonaria lá, eles creem que Deus, né, tem algum grupo dentro da maçonaria que crê que Deus era irmão, que Jesus era irmão do diabo. Ah, já ouvi falar isso, mas não sabia que Entende? era da. Então, tem algumas doutrinas ali que se misturam para eles com a Bíblia, que eles usam Bíblia também ali. Então, tem dois tipos de grupo ali dentro. Um grupo vai crer também que o Pai é o Criador de todas as coisas e que Satanás é o agente que é através daquele agente que as coisas iam sendo concluídas. Ou seja, como eles pegassem e botassem Satanás, ele sendo o Jesus. Então, tem algumas coisas na maçonaria que eu quero me aprofundar mais. Isso deve estar misturado com a teologia também pré-determinista, né? A calvinista, né? Porque está tudo pré-determinado, então já está tudo escrito e é isso aí. Então, essa ideia, a concepção ali está por trás disso também. Talvez eles nem aleguem que sejam calvinistas, né? Mas tem essa porção por trás aí. Tu quer ver outra coisa que tu trouxe aqui, que eu vendo o teu vídeo, eu também despertei mais, foi para aquela questão de Noé. Noé faz a arca, entra tu e tua família na arca, porque daqui 7 dias farei chover. Ora, não é o pré-tribulacionista que fala que Deus não vai deixar tempo, porque vai vir como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, né? E aí tu vê, o próprio Noé, ele estava dizendo para Noé, daqui 7 dias farei chover. Por que ele deu dias para Noé? Para dizer que ele ia vir aplicar um juízo sobre a terra depois daqueles 7 dias. E para nós fica muito claro, a 70 semanas ou a última semana naqueles 7 dias. Então a vontade de Deus sempre foi anunciar a vinda dele para que o povo se arrependesse. Não deixar oculto para salvar somente Noé. Ele queria que o povo se arrependesse, mas não havia justiça naquele povo, né? E o que Noé fazia, ele estava profetizando o que aconteceria e ninguém acreditou nele. Perfeito. Outra pergunta para ti, irmão Ariel. Dentro desses estudos que tu começou a fazer no hebraico, deve ter passado em alguma vez no teu caminho algum rabino. Tu tem algum rabino que tu olhou assim, algo que o camarada trouxe que te deixou assim, meu Deus, isso é algo impressionante? Cara, assim, ó, eu sou bem cauteloso quanto a isso, porque eu já não assisto muita coisa de judeus que não creem na divindade de Jesus. Então, e ainda mais se tiver misturado com qualquer coisa que seja, como é que, aquele sincretismo lá que eles têm lá, com aqueles livros... Taná, Talmud. Não, o Talmud tem um pior ainda. O Talmud tá tudo bem, ele tem algumas coisas que até trazem algum tipo de luz, mas tem a gematria, é algo que eu acho já fora, e tem uma outra que é pior ainda, que é aquele dos um monte de sinais lá que eles fazem, como é que é não é um tetagrama lá, como é que é o nome daquela judaísmo? Tem a ver também com a riqueza ali deles, os rabinos. Com a prosperidade deles ali. Mas assim,
eu não... A grande maioria, deixa eu pensar se tem algum que não querendo a divindade do Messias que eu escuto sobre o hebraico. Não, na verdade, não. Acho que a maioria Recente, dos... tá, Eu, na então verdade, nem tá. escuto. Oi, pode falar. Então tá. Recentemente eu vi um vídeo que tu posta também, que esse vídeo está circulando nas redes sociais, aonde eles leem Isaías 52, eu acho, para alguns judeus. Eu não lembro que texto é de Isaías. E aí eles Isaías estão. 53. Esse texto aí. E aí eu vi um vídeo teu ali, esse vídeo está circulando também. E para os judeus ali, eles ficam achando que não é, que ele não está lendo Isaías, né? O que tu pode trazer para nós sobre isso aí? Para quem está aqui, quem não assistiu teu vídeo ainda, eu sei que a partir desse momento, os que não assistiram vão correr para lá para assistir, porque já estão te conhecendo aqui também no meu canal, os que não te conheciam. Mas o que tu pode trazer para nós aqui, adiantar sobre aquele texto lá? O que estão fazendo lá em Israel mostrando aquele texto ali para eles? Esse ali é um grupo de judeus messiânicos que eles têm o intuito justamente de pregar para judeus, né? Eles, se eu não me engano, eles são lá de Israel. Eu ouvi já que eles têm alguns vídeos também nos Estados Unidos, que lá tem bastante judeus. Se chama So Be It, o nome do canal. Infelizmente, os vídeos são em inglês, mas tem tradução. Hoje tem legenda, né? E alguns tem até já a dublagem automática. Mas é muito legal tu ouvir eles falando com os judeus, né? Porque ali é um diálogo, uma conversa normal, né? Não é aquela coisa meio lunática, né? De pregação, gritaria, sabe? E eles simplesmente, nesse vídeo, né, específico, eles estão lendo Isaías 53 e eles estão perguntando para eles se esse texto se encontra no Novo Testamento, né, que os cristãos utilizam, ou na Taná, no Antigo Testamento. E eles desconhecem o texto e muitos deles já tem mais vídeos sobre isso, né? A grande maioria acha que está falando do Novo Testamento, porque a profecia de Isaías 53 está falando do Messias, né? Que ele sofreria, que ele morreria pelo povo, né? A profecia ela é explícita. E lá inclusive, tem essa ideia de que o capítulo de 53 de Isaías ele é meio que proibido lá. Eles têm sei lá se diz jargão, né? Mas dizem que é proibido porque eu acredito que ele é muito explícito. E eu não acho que seja algo que eles não queiram ler lá simplesmente porque os cristãos utilizam. Mas eu acho que é algo espiritual por trás, né? É uma profecia explícita. Será que Satanás, assim como ele perseguiu a igreja há 2000 anos atrás, e ele inclusive falou para os judeus na época, você lembra, né? Lá em Atos eles dizem, olha, parem de falar no nome desse Jesus, né? Quando eles tinham pego Pedro e João, né? Parem de falar no nome desse cara. Eles, olha, a gente não pode parar de falar do que a gente tem ouvido e visto. E essa profecia, eu acredito que há um movimento espiritual também para que não seja lida por eles, porque tu percebe quando eles leem ali, inclusive, eles nem conhecem o texto. É como. E isso que eles estudam, né? E eles não conhecem. Eles estudam muito, né? Sim, não, eles têm. A gente tem um conceito de judeus que eles são estudiosos, né? Eles passam pelas escolas de criança, né? Tem essa ideia deles terem um estudo até mais Aprofundado que nós. do que até muitos cristãos, né? E esses versículos aí, alguns capítulos do Antigo Testamento ficam oculto para eles. Eles desconhecem, literalmente desconhecem os capítulos. E tu lê para eles pois não conheci esse texto. Isaías 6, Isaías 9 também que fala lá que o menino, nasceu-vos um menino, um Deus conselheiro, Pai da eternidade, né? Esse é um dos textos que eles também lê. E eles também não conhecem esses textos. Eles tinham que E perguntar, mas dá para ver nítido que eles não conhecem mesmo, porque o judeu tem muito aquilo de ele vê um gentil, o gentil apresenta um texto, ele já sabe o que é a defesa do gentil, né? E aí ele sempre se coloca, não, mas nós, isso aqui para vocês é isso, mas para nós é isso. Mas quando eles vê aquele vídeo ali, quando eles vê aquele texto de Isaías, eles nem fazem, eles nem reagem. É como se eles ficassem desarmados. sim, estão desarmados. Foi um dos vídeos que eu também achei interessante.
eu acho muito interessante ali os canais. Eu sigo alguns canais na internet de judeus messiânicos, né? Que creem na divindade de Jesus, claro, né? E eu acho muito legal, tem testemunhos, é muito interessante o que acontece lá, uns testemunhos de conversão muito, muito interessantes. Coisas sobrenaturais acontecendo, Deus falando com eles em sonhos, né? Tem um dos caras lá de um testemunho que eu vi, que ele simplesmente, eu não me lembro, ele era um judeu ortodoxo, e aí teve um tempo que ele meio que parou de seguir todo o Shabat, todas essas coisas, e ir para a sinagoga, e ele estava meio desacreditado, né? Muita coisa lá no judaísmo que eles tinham que praticar. E aí ele começou a fazer algumas orações mais simples, né, para conhecer a Deus, né? E aí um dia, essa parte, né, que é interessante, ele estava na rua, e aí um cara veio para ele e deu um Novo Testamento para ele, deu uma Bíblia com o Novo Testamento. E aí eu não me lembro se ele se falou com ele, e aí ele pegou, ele olhou para trás, no que ele voltou para olhar pro cara, o cara tinha sumido já. Mas o testemunho dele contando, cara, tu vê, tipo, cara, um troço sobrenatural acontecendo no meio da rua de dia. E ele recebendo um livro de alguém que ele olha pro lado, quando volta pra ver onde é que tá o cara some. Enfim, inúmeros testemunhos, né? Tem uns canais também, um canal também, se o pessoal quer seguir também, One for Israel, né? Um por Israel, né? Que é... lá tem vários testemunhos, inclusive eu tenho uns 2 vídeos ali postados no meu... 2 ou 3 lá, que é de lá. Lá tem muitos testemunhos também de judeus ortodoxos que se converteram. É muito interessante. Perfeito. Inclusive, né? Inclusive também totalmente ligado com as próprias profecias do fim dos tempos. Jesus ele disse: olha, quando vocês virem a figueira dando as suas flores, saibam que o fim está próximo. E a figueira é referente a Israel, né? Então, quando lá a gente começar a ver judeus se convertendo, sinais acontecendo, é o tempo do fim. Perfeito. Outro ponto que tu trouxe aqui sobre que tu traz ali vamos saber, né, quando estiver próximo da volta de Jesus, vamos saber o ano, e a vontade de Jesus sempre sendo que as pessoas meditassem para entender quando elas estariam, quando faltaria dias para a volta de Jesus. Quase é isso que Jesus fala. Tu não sabe o dia nem a hora, mas eu quero que vocês fiquem atentos, porque lendo vocês vão entender mais. Isso aqui é uma coisa que eu vou jogar nas mãos de vocês. Ele fala de Daniel e ele vai falar outra coisa. Ele vai falar sobre aprender, pois, a parábola da figueira, né? Tu acabou de dizer, né? Aprender, mas quando o verão se aproxima, é a volta de Jesus, né? E também então, tem a outra que ele diz sobre o ladrão da noite, né? Olha, se vocês virem que... Se você saberia a hora que o ladrão viesse, você não ficaria observando e cuidando, né? Tipo, tô parafraseando, né? Mas é algo assim. Só que, ao mesmo tempo, né? O que ele tá dando a entender, ele assim, é que se tu quer saber quando o ladrão vem, e ele mesmo diz que ele vem como ladrão da noite, tu vai ver o ladrão vindo se tu estiver atento. Ou seja, se tu estiver observando as profecias, tu vai saber quando o ladrão, aspas, né, Jesus, estiver vindo. Porque tu vai estar com azeite nas tuas botijas, que fala? Vai estar com azeite nas suas lamparinas e tu não vai dormir. Tu vai ter luz, né? Tem que estar atento às profecias. Como diz lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que leem e guardam as palavras dessa profecia. E quem está lendo? Quem está estudando? As virgens que estão com azeite nas botijas. Hoje o Ariel, quando lê Bíblia, quando faz algum curso, tu é aquele camarada que agora, hoje, com essa chama do hebraico, tu lê ali o português, ali, lê o grego, tu corre lá para o hebraico, lá para ver se tem revelação ou passa batido? Depende, tá né? Chama tão acesa assim ou ainda tá num caminho? Não, eu procuro, claro, não vou... Eu tenho um conhecimento básico, né, de hebraico, né? Tô engatinhando ainda, né?
Mas eu pesquiso, né, principalmente também utilizando concordância, né, vendo aquela palavra, onde é que ela apareceu, qual outro texto que ela está sendo utilizada, com que forma que ela foi utilizada, porque muitos textos, eles acabam ficando ocultos, né, porque utiliza uma tradução num tipo e outra tradução em outro contexto, que não tem nada a ver uma palavra com outra. E isso acaba ocultando algumas coisas, né? Mas eu sempre estou atento até mesmo o grego tem que estar. Tem algumas analogias, inclusive, que é bom fazer até com a Septuaginta, né? Septuaginta é a Bíblia que foi traduzida do hebraico a primeira vez para o grego, né? E também ali tem algumas palavras que a gente consegue ter algumas revelações e consegue se defender melhor utilizando o grego e o hebraico, né? Mas é bom estar sempre atento ao que as palavras originais dizem, né? Por exemplo, com relação às festas, é muito interessante também ver as palavras sendo utilizadas para primícias, né? Que elas estão todas conectadas com primeiro, primícias, né? Primogênito, cabeça, né? Porque rosh, pereshit, reshit, no princípio, né? B é o pronome ali, B, reshit, no princípio. Então, o princípio, o primeiro, é a mesma palavra também utilizada depois para reshit, como primícias, né? Primeiros. Seria primícias. Na verdade, Bereshit é no princípio, né? Mas eu não me lembro. Agora, ela tem a mesma raiz da palavra primícias das festas, né? As primeiras coisas, também está ligado com a cabeça, que é Rosh, Reshit, Rosh, e daí como sendo cabeça também, né? O primeiro, primogênito, também está ligado com a palavra primogênito. Primogênito agora eu não me lembro se muda um pouquinho, mas elas estão todas conectadas. Então, isso acaba facilitando o entendimento quando se estuda alguns assuntos específicos, né? Nós poderíamos ler o Gênesis capítulo 1 dizendo no filho, que ele é o primogênito. Já alguns já leram assim, no cabeça, né? No princípio, no filho, no primogênito, né? E aí vem a palavra ali, bará, criou, moldou, né? A terra. Isso aí é interessante que hoje muitas pessoas utilizam esse verbo e dizem, olha só, bará é algo que é criado do nada. Só que aí, um dos escritores que eu aprendi, né, tá no texto, é claro, a palavra bará ela não é utilizada para o nada, é uma palavra que ela é utilizada, é um verbo que só Deus cria, isso sim. Mas alguns utilizam, inclusive o teólogo lá, o Tassos, né, o Tassos, não me lembro o nome dele, é um apologeta ali que ele fala mais da parte científica e tal. E aí ele argumenta isso, né? Que a palavra bará ela é de criar algo do nada, né? Só que não é isso, porque o próprio homem é utilizado a mesma palavra bará para criar o homem foi formado da terra. Então, logo ali, esse argumento já não é sustentável. Não fica de pé. Não é que é do nada, é que ele usa, ele moldou algo que tinha ali, né? Mas é uma palavra que só Deus é utilizado só para Deus. Mas não é do nada. Eu tenho um vizinho aqui perto da igreja, perto não, grudado com a igreja ali, praticamente assim, é do lado. Tem uma casa só que divide nós. E ele tem centro de candomblé, né? E aí, outro dia eu chamei ele e perguntei para ele, me fala de onde é que saiu essa origem do nome Bará, porque é utilizado lá dentro da religião deles, né? Dele, cara, tu sabe que agora tu me pegou, eu vou te mostrar algo na Bíblia. Eu falei para ele... essa palavra lá? Na verdade, Bará dentro do candomblé, eu já fui do batuque quando criança, né? Não aprofundado, assim, mas eu frequentava, né? E a Bará lá, quando tu passa na frente de uma casa de religião, né, que é chamado, tu vê umas casinhas que eles fazem, tipo uma casinha quadradinha assim na frente. Aquela casinha ali é para uma entidade que é chamada de Bará. Aquela entidade, para eles, é chamada de Bará, e eles botam ali oferendas, botam coisas ali para aquela entidade, sabe? Vela e coisa e tal, assim. E aí eu chamei ele e perguntei, eu disse, então eu vou te mostrar algo na Bíblia que tu nunca tinha visto. Ele ficou impressionado com aquilo, sabe? Porque eles usam algo lá dentro que eles não sabem a origem, né? Tem muitas coisas que as pessoas não sabem a origem, de onde é que se originou aquela palavra.
Então não tem nada a ver com entidade. Criou, moldou ali, né? É que Deus pegou algo do que existia e começou a moldar. Exatamente. Né? Agora tu contou essa história, eu me lembrei de uma também. Eu não sei se alguém me falou isso ou eu me dei conta, estudando o hebraico e o contexto antigo, né? O hebraico ele tinha algumas palavras que ela também era parecida com a língua egípcia, né? Algumas palavras, né? E quando o povo estava no Egito, tinha um deus que era adorado lá pelos egípcios que se chamava Ra, ou Ra. Esse era um dos deuses deles, era um dos principais do panteão dos egípcios. E Ra, em hebraico, eu imagino assim, tu sendo do povo hebreu vivendo lá e vendo o nome daquele deus lá, e tu olhando para o hebraico, para a palavra Ra significa mal. É óbvio que eles olhavam para aquilo lá e faziam a associação, olha, Ra, mal, claro, né? Então tem muitas coisas que as palavras elas acabam até sendo utilizadas pelo próprio povo, né? E tem um outro também, tem um outro texto também que eu já vi algo interessante, alguém fazendo algum tipo de associação assim, utilizando a palavra de outras línguas que no hebraico tu vai olhar, ela tem um significado que pode ser que Deus está dando um sinal a respeito daquilo. Eu já vi o pessoal falando de Hamas também, né? Hamas parece que também Mal, significa. Hã? com mal, a ligação com o mal também. O Hamas também tem alguma coisa. Eu já vi alguém fazendo algum vídeo a respeito disso. É Para te muita ver coincidência. como. Para ver assim, como essa semana eu estava lembrando de ti, né? Porque a gente ia fazer a live aqui, e aí eu disse, poxa, Deus, traz algo para mim me dar algo aí também, para mim saber alguma coisa do hebraico, se o senhor quiser que eu compartilhe alguma coisa. E aí, mas sim, tipo, foi do nada, assim, eu tava fazendo uma outra pesquisa, porque eu fui coveiro já, tá? Trabalhei de coveiro. Então, eu tava fazendo umas pesquisas de coveiro nos outros países, coisa e tal, como é que funciona nos outros países, como é que é lá nos outros países, né? E aí eu me deparei com uma palavra que se chama tanatopraxia. Já ouviu essa palavra? Não. Tanatopraxia, o que significa essa palavra? Ela é uma palavra técnica, né? Que é uma palavra técnica de conservação e higienização de corpos. Ou seja, tanatopraxia, ela é usada para pessoas que lidam com pessoas. É um profissional que lida com pessoas que morreram. Para nós aqui, seria pessoas que trabalham em funerária. Pessoas que lidam com outros após a morte, tanatoplastia. Só que aí eu digo, não, peraí, essa palavra tanato, a gente já ouviu na Bíblia. Taná é o Antigo Testamento, né? A palavra Taná é Não, agora a gente o... vai mais para frente, a gente vai ver no Thanatos, a morte lá que Paulo fala, onde está Thanatos, a tua vitória? Onde está? Thanatos no grego? Ele usa a palavra Thanatos no grego. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15, 55 ali. Onde está Thanatos, a tua vitória? O aguilhão do pecado. E ele vai falar Thanatos. Ou seja, o mundo o Deus da morte ali, né? Ele vai colocar esse nome, vai chamar ele de Thanatos, né? E aí daí ele vai falar assim, Paulo ali, na verdade, naquele texto, ele está zombando de Thanatos. Onde está, Thanatos, a tua vitória quando acontecer a ressurreição, quando nós formos transformados no abrir e piscar de olhos? Aonde está a tua vitória que tu prendia nós no mundo dos mortos? Agora tu não pode reter o mestre e não vai poder reter a igreja do Senhor lá no mundo dos mortos. Daí a gente vai para ver hoje a palavra tanatopraxia, né? Prática ali é prática, a pessoa que ela é prática em alguma coisa, né? Prática como lidar com mortos, né? Tem muitas palavras hoje na raiz delas, a gente for ver, elas são originadas do grego, né? E muitas também do latim. Nossa língua, ela procede dessas outras, né? Do grego, né? Então, muitas palavras tem a sua raiz ali, né? E só também fazendo um lembrete também dessa. Não dá para também utilizar de tudo e ver, enxergar tudo que é ruim, por exemplo. Fazer todas essas analogias a toda hora, né? Isso parece guimatria até. Né? Porque, por exemplo, a gente tem a palavra Alá, né? Que seria Deus em árabe.
Só que os cristãos árabes chamam o nosso Deus de Alá também, porque é uma palavra para Deus, né? E o Deus dos islâmicos, né, é também Alá, mas é claro que as suas características são completamente outras, né? Claro, no Islã, o Alá, ele não é comparável a nada, ele não tem nome próprio, né? Já o nosso Deus, ele tem nome, né? Ele é chamado o Deus Yahweh, ou Yahvé, ou a gente não sabe a pronúncia correta, ou Yahweh, mas as que eu hoje vejo, assim, que são as mais ideais, é Yahweh ou Yahweh. Enfim, ou, ou, uh, ou na carne, Yeshua, que seria em aramaico, ou Yehoshua, que seria Josué em hebraico, né? Então, só não dá para fazer, só lembrando, não dá para fazer essas associações toda hora, porque Alá, né, é o Também Deus é Deus. também dos cristãos árabes, né? Não dá para levar tudo pro lado mal. Quiser Exatamente. Se tu for lá, se tu for numa pegar igreja a cristã, palavra. se tu for numa igreja cristã lá na Arábia Saudita, né, nos países, em algum da região ali que fala árabe, eles vão estar falando Alá para Deus, para o nosso Deus, né? E eles falam Allah Akbar, né? Bar Ah, também tem outra palavra, né? Que a gente vê. essa ali é uma frase, né? Alá, Deus é grande, né? Talvez até os próprios cristãos utilizam Deus é grande, né? Mas, claro, né? Não naquele sentido islâmico, né? Quando eles estão lá fazendo aqueles terrorismo lá, dizendo isso Mas aí. existe na Bíblia uma palavra ali que é Bar Jesus, uma coisa assim, né? Bar José, O Bar Barjona, Jonas. tá falando? Bar Jonas é uma delas, mas está aliado Barjonas. a Bar, né? Bar Jonas, né? Simão Barjonas, Bar é. Jonas. Bar é filho, também, né? Bar é filho. Filho. Filho Barjonas. Jonas, então ele está falando. É. Ó, perfeito. Uma coisa que tu trouxe no começo da live, eu sempre, quando eu estou fazendo minhas lives, elas vão se aproximando do fim. Parece que o fim sempre ligo com o começo. Eu acho muito interessante o início combinar com o fim, né? Assim como o Jardim do Éden, praça, sabe? E voltando agora, chegando no fim da nossa live já, se aproximando, tu trouxe algo ali, tu falou sobre a língua do hebraico, ela pode ter sido sim uma língua que ela foi usada lá no início, nos teus estudos, assim, tu vendo que ela era utilizada por muitas pessoas, né? Por muitos povos, provavelmente, como o inglês é hoje, né? Sim. E aí tu citou os camaradas, os fenícios, né? Agora trazendo para nosso entendimento, né? Os fenícios é aquele povo que ali extraía ouro para Salomão, né? Inclusive a gente tem aqui na Pedra da Gávea, não sei se já estudou sobre a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Existe no Rio de Janeiro uma pedra que é a Pedra da Gávea. Depois tu olha lá. E lá na Pedra da Gávea está escrito, eu não vou lembrar direito o que está escrito, mas segundo os arqueólogos ali, eles vão dizer que na Pedra da Gávea o que está escrito ali é o nome de um me esqueci o nome, tá? Depois os irmãos olham lá a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Mas lá, segundo alguns arqueólogos estudiosos, eles dizem que aquela escrita que tem na Pedra da Gávea foi escrita pelos fenícios, tá? E provavelmente eles estiveram aqui no Brasil, os fenícios. Então, tu trazendo aquilo ali, algo que é interessante tu ter dizido hoje para nós, o que a gente vê que quase domina o mundo é o inglês. Bem provável que o que tu falou muito certo, que aquela língua do hebraico, ela era uma língua que circulava no mundo todo mesmo, porque a gente vê ela sendo escrita aqui no Rio de Janeiro, ali na Pedra da Gávea. Eu não Cara, lembro agora direito. Pode eu, falar. eu tenho aqui um amigo meu tem um tabletezinho de uma escrita que foi encontrado também aqui no Brasil e as letras que tem lá essas proto-letras que eram antes de formar essas letras, que elas tinham os formatos. E, cara, elas são exatamente igual ao proto-hebraico. Até tentei traduzir, se eu não me engano, deve ser até a mesma língua essa que tu falou, essa língua fenícia, né? Inclusive os fenícios eram navegadores, né? Então é possível, né, que eles estivessem aqui. E Sim. eu achei muito parecido com o proto-hebraico, né? Essa língua. E deve ser essa mesma que tu tá falando.
Ali na Pedra Gávea, eles dizem que parece que, segundo os arqueólogos, que provavelmente eles esculpiram ela ali, fizeram uma imagem, parece um rosto, né? E ela tem escrito algo ali, e aquela escrita parece que eles acreditam que tinha o túmulo de um camarada ali, tá? Tinha um túmulo. Eu tô pesquisando Pedra da Gávea. Gárvia? É, Pedra da Gávea. Pedra Gárvia aqui. Gárvia. Eles esculpiram um rosto ali. Esculpiram um rosto ali na Pedra Gávea. Olha só. E ela tá associada aqui com as letras hebraicas aqui no artigo aqui que eu tô vendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tô tentando agora tu abriu aí. Isso, agora tu abriu aí, tu vai poder trazer algo para nós também mais aí. Ó, tá escrito ali, ó, Tiro da Fenícia, Badesir, primogênito de Getibal. Ah, ali tá aí. Tiro, Fenícia. É, o resumo da inscrição, né? Tá escrito ali, Tiro, Fenícia, Badesir, um primogênito de Getibal. E esse texto, Getibal, ele foi um rei que está na Bíblia escrito. Tá? Eles pegaram essa Pedra Gávea, eles traduziram ali o que está escrito nela, e segundo a escrita, deu isso aí. Tiro, né? Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Getibal, um rei que está na Bíblia. Getibal foi um rei. Então, o que tu trouxe... Getibal é um rei da Bíblia? Tem na Bíblia, tem um rei que foi Getibal. Getibal. Que interessante. É, isso aí. Pode puxar aí que tu vai ver. O Badesir, primogênito de Getibal. Getibal foi um rei, sim, que está na Bíblia. Deixa eu pegar um texto aqui da Bíblia aqui que fala Getibal na Bíblia. Que interessante isso, cara. É por isso que live é sempre tremendo, porque a gente sempre tá aprendendo coisa. Eu acho que está em 1 Reis... 1 Reis 16:31. Vou puxar aqui. 1 Reis. 1 Reis 16:31. Como se fora coisa de somemos andar ele nos pecados de Jeroboão. Aqui, ó. Jezabel, Nebate. Etibal, rei dos Sidônios. Olha só. E aí tu vai ver ali Baal, e tu vê a palavra Baal aparecendo, Baal, Getibal, Baal, né? Mas diz a história que, inclusive, eu vi um estudo uma vez aprofundado, que o rio Solimões, que tem no Brasil, né? Ele também era um rio que provavelmente pudesse ter sido batizado, porque Salomão, não podemos esquecer que ele foi rei, né? Ele governou o mundo todo na época dele. O mundo inteiro teve paz nos tempos de Salomão. E segundo alguns estudiosos, o rio Solimões, ele também tem uma ligação com Salomão. E ali tu já viu também, tem uma também que eu já vi sobre Brasil. A palavra Brasil também eu já vi o pessoal associando também com o nome bíblico também. Isso, porque eles vão associar lá com aquele amigo de Davi, né? Aquele amigo de Davi que abrigou Davi quando Davi fugia de Absalão, se eu não me engano. E aí ele tem um amigo dele que vai, esqueci o nome dele, que vai abraçar Davi ali, e parece que, como é que é o nome dele? É Brasilai. É isso aí. Brasilai. Então tu vê que o Brasil ele está totalmente ligado, né? E está totalmente ligado a Israel também, né? Tu vê que tem uma ligação, não é só do Brasil, mas do mundo, que como tu trouxe no começo, esses fenícios eles andaram por muitos lugares, muitos países, e o objetivo deles ali, porque Salomão, como ele era rei, o que um rei gosta? A própria Bíblia mostra o que Salomão gostava que trouxesse para ele. Eles traziam, naquela época, era como se estivesse presenteando um rei, né? Era honras a um rei, né? Ouro, né? Ouro trazia... A gente vê várias pessoas vêm com sabedoria, mas em troca da sabedoria eles traziam presente, ouro, né?
Igual a Rainha de Sabá, né? Isso, para presentear Salomão. E a gente vê que o Brasil, ele era um país onde tinha muito ouro, né? País onde tem muito ouro. E daqui eles vinham e extraíam ouro para levar para Salomão. E também tem o pau-brasil, né? Que eles extraíam daqui para levar para lá, para fazer barcos e etc, né? Era uma madeira muito boa para isso, né? Então tu vê que tu trouxe no início da live algo interessante, que é a língua fenícia circulando, né? Ou seja, a língua do hebraico que circulava naquela época. Era semelhante aos Agora a gente fenícios. vê isso, e agora a gente vê essa língua do hebraico aqui estampada na cara do Brasil, ali na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, né? Ali, claro, né? Não é exatamente o hebraico, mas era as letras são muito semelhantes, por causa que justamente, como eu falei, ela tinha línguas primas, né? Como o aramaico. As letras, elas são, algumas palavras eram semelhantes, até mesmo iguais, né? Igual o nosso hoje português com o espanhol, no caso do hebraico pro aramaico, e algumas outras línguas, como o fenício, também eram muito semelhantes à língua hebraica, né? O proto-hebraico. Então, isso é bem interessante. E até porque tem aquilo que a gente tem que sempre se lembrar. Quando o povo ele ia ter com algum rei, eles sempre tinham que falar, ou levar um intérprete que falasse a língua daquele rei, né? Para se expressar diante do rei, né? Então faz até um sentido que eles pudessem, os fenícios, ter a língua deles, mas como tu falou também agora, as línguas primas, né? E eles também se aperfeiçoassem para chegar até Salomão com a linguagem que Salomão falava na época, né? Então, muito interessante isso que trouxe para nós aí hoje. Legal. Interessante. Irmão, já chegamos agora a 8h20, né? Eu sei que nós temos um horário também, trabalha bastante, descansa bastante. Eu quero não te enfadar aqui no meu estudo, nosso vídeo aqui, até que a entrevista foi ótima contigo, e que tu possa vir para tuas considerações finais aí, né? Até para te voltar de novo aqui, trazendo outras coisas. Queria que tu trouxesse tuas considerações finais e que tu ficasse à vontade também, né? Para trazer mais alguma coisa, se quiser, ou o dia que tu quiser voltar, me chama aí, vamos de novo. E deixasse as tuas redes sociais, deixasse algo para as pessoas que vão ver esse vídeo aqui também, depois, hoje, amanhã, ou que já viram, tá bom? Tá bom. Bom, nem sei como é que se deixa as considerações finais, não estou muito acostumado com lives e tudo mais, né? Bom, mas eu já dei até uma introdução para quem se interessa no hebraico, né? Eu te falei alguns canais ali que vocês podem aprender hebraico de graça, né? Que é o Aleph, não, o Aleph with Bet, Aleph with Bet, é um que vocês podem aprender hebraico. Tem o canal do Jeff Benner também, que ele traz alguns insights muito interessantes, que eu sigo ele. Só que é tudo, esse do Jeff Benner é tudo em inglês, se vocês quiserem pesquisar lá, mas hoje tem tradução lá, tu consegue traduzir no Chrome ali, ou dos vídeos também, ele tem um canal. Moriel, importante isso aqui, vocês estão em Lajeado aí, né? Sim, Lajeado. Você falou que vocês estão fazendo estudos também, né? Eu estou me reunindo aqui com os irmãos. E a pessoa que estiver próxima de vocês aí de Lajeado, que se interessar em aprender, como é que funciona? É livre para chegar? Como é que faz aí? Pode chamar no WhatsApp, se alguém estiver próximo de você aí, ou até mesmo dentro de Lajeado aí, quiser participar de algum estudo de vocês, como fica isso aí? Claro, só mandar mensagem aí para mim, a gente se reúne aí, não tem nenhuma data, um dia específico da semana, a gente vê quando está disponível, porque tem uma das irmãs lá que ela tem aula, né, e às vezes tem que variar os dias da semana, mas é só mandar mensagem para mim ali, a gente se reúne ali, e não tem muito mistério. É a cidade de Lajeado, né, eu não sei se tem alguém aqui que está perto aqui, pode nos chamar lá. O que mais? O irmão, tem um irmão que é de Lajeado, hein? Eu encontrei ele lá em Curitiba, no seminário lá, o irmão... Como esqueci o nome dele? Eu acho que eu troquei algumas mensagens com ele, mas eu nunca me encontrei com ele aqui. Eu encontrei com ele, eu não lembro o nome dele agora, mas eu encontrei ele no Paraná, né? Ele tá no grupo lá ainda aquele do WhatsApp ali com a galera?
eu acho que ele tá num outro grupo, ele é do grupo, eu acho que ele é, quando eu me lembro, ele era do grupo dos Irmãos do Paraná. Ah, tá. Eu nem sei mais qual que é o nome dele também, não cheguei Eu me a esqueci gente também. falou de se Então, reunir, acabou não se reunindo e tal. se alguém quiser se reunir com vocês, aí vocês se reúnem numa casa, hein? A gente se reúne numa casa ali, a gente tá assistindo os vídeos lá do seminário, a gente assiste junto e tem Vocês uma ceiam aí comunhão na junto casa, ali. né? Vocês participam de ceia, assim, tem. Como é que é? Desculpa, não escutei. Vocês fazem alguma ceia também quando se reúnem, ou é somente estudos? Ou, e Não, fica a critério? a gente traz uma comida ali, mas nada religioso, né? Só trazendo ali um lanche ali, compartilhamos um lanche ali, tomamos um chimarrão ali, todo mundo, e estudamos ali os vídeos junto. Aquela galera que veio aqui contigo também continua lá? Ou Sim, tem algum. são justamente eles. Ô, Glória, um É, abraço para todos eles ali. Deus vamos lá, abençoe todo esse povo. eu Todos, a mando gente pra tem eles. saudade da mãe da menina que estava com você aqui. A, Denise, isto, a menina, a filha a dela, Elisângela. o menino, aquele, eu não sei o nome deles, né? Mas eu tenho minha foto aqui no Facebook com eles aí, com vocês, tudo lá no seminário. Um grande abraço para esse pessoal. Uma expectativa, né, de nós se encontrar novamente, né? Sim, uma hora a gente se encontra de novo aí. Vamos fazer, quando tiver algum evento aí, vir um pessoal lá, vamos fazer alguma coisa aí. Ariel, a cidade de Lajeado também foi atingida pelas enchentes, né? Foi tenso Existe aqui. algum. Eu lembro que tu também ajudou bastante pessoas ali, né? Pessoas que precisavam, que perderam suas coisas na época de incêndio ali. Vocês também estavam levantando alguns recursos para ajudar essas pessoas, né? Como é que está a cidade de Lajeado depois de tudo isso? Depois de um ano já que passa a enchente, né? Sim. Cara, a região ali que foi atingida, alguns moradores voltaram para suas casas, né? Hoje já não tem mais pessoas morando nos pavilhões que tinham aqui, que a prefeitura estava disponibilizando para eles, né? Já conseguiram se realocar. Infelizmente, os aluguéis aumentaram um monte aqui na cidade, né? Ficou super caro os aluguéis. Não tinha mais praticamente lugar para alugar na época. Todos as imobiliárias estavam quase sem lugar para alugar. E a região que foi atingida, né, muitas empresas tiveram que se realocar, inclusive nós, né, a gente teve que mudar de lugar, e as casas ali também, muitas pessoas saíram, e hoje está meio até abandonada ali aquela região, até ficou um pouco perigoso ali, tá andando por ali nessas regiões ali, o pessoal invadindo as regiões ali que pegaram, que não tem mais morador, né, e daí tem morador de rua lá, morando lá e tal, mas já está muito melhor do que estava antes, né? E graças a Deus a gente conseguiu se recuperar aí e as pessoas também conseguiram se realocar nos lugares. E vão para cima de novo, né? Claro, tem que trabalhar. O povo gaúcho não desiste. E ainda mais Não, quando tem Jesus do nosso lado, né? claro, com certeza. Foi uma grande provação, mas Deus abençoa. Foi depois das enchentes que aconteceram aqui que a gente também teve nós aqui em Canoas, minha família, né? Que nós, que Deus olhou, não é que Deus não olhava para nós, mas foi no momento das enchentes onde nós achava que era o fim já de tudo, que ali Deus bradou, né? Onde nós conseguimos construir bem naquela época ali, depois quando baixou as águas, nós construímos uma igreja bem grande, lá não é mais que nem era quando tu veio, o dia que tu vir tu vai ver, é totalmente diferente, ó. Um pavilhão agora, com laje, tudo, a gente nem mora mais lá, a gente já mora 3 minutos daquele local, Deus deu uma outra casa para nós, uma benção de Deus, onde eu tô hoje aqui, bem pertinho, 3 minutos daquele local lá, onde nós fizemos seminário, Deus abençoou, hoje mora um outro irmão lá, que cuida da igreja, lá virou tudo igreja, virou tudo uma casa pastoral, com a laje em toda a casa, não tem mais telha na casa, né? E a casa, toda a igreja ficou de material. Quando tu vinha aqui, tu vai ver, porque quando tu veio, era a parede do vizinho, no fundo era uma parede de madeira, e no lado era uma paredezinha de plástico ali. Agora, sim, hoje é tudo a nossa parede, toda de material, né? Deus se manifestou naquele cenário, né? E tu foi uma das primeiras pessoas que Deus usou para abençoar a nossa vida, porque até então eu nunca tinha recebido ajuda de ninguém, assim, sabe? Foi naqueles dias ali
que tu foi uma das primeiras pessoas que abençoou a nossa vida ali. Eu lembro de uma oferta que tu deu para nós estávamos muito precisando, Deus te usou tremendamente ali, e foi uma das primeiras pessoas, e depois dali é como se tivesse abrido uma porta, sabe? Deus começou a trazer, deu muitas bênçãos para nós, que é coisa assim que pessoas que olham para nós hoje dizem assim, é só Deus para ter feito o que fez na vida de vocês, porque foi um milagre mesmo que aconteceu. Então Deus te usou mais uma vez aí nessa situação na nossa vida. Então não foi por acaso aquele seminário, aconteceu muitas coisas no mundo espiritual, e uma dessas foi essa bênção que veio da parte de Deus, justamente num cenário onde estava tudo destruído. E outra coisa, a nossa casa, irmão, toda vez que chovia em Canoas, que dava uma chuva de 5 minutos, a nossa casa alagava tudo. Toda vez que chovia 5 minutos em Canoas, a nossa casa alagava tudo. Eu me lembro que vocês tinham lá na porta, lá vocês trancavam a porta para não entrar água, né? Isso, alagava tudo. E nós estávamos no seminário e eu estava falando para minha esposa, meu Deus, o pessoal tá tudo aqui, onde é que nós vamos dormir? A primeira vez na vida que a nossa casa não alagou foi a vez que alagou Canoas toda. Não é possível, velho. Primeira vez na vida que a nossa casa não alagou uma goteira d'água. Todo mundo dormiu sem nenhum pingo de goteira. E o telhado nosso estava todo quebrado por cima. Eu tinha colado ele com os isopor, porque ele tinha quebrado com chuva de pedra. Então, nossa casa vinha chuva de cima e vinha de baixo. Pela primeira vez na história minha em Canoas, que a nossa casa não choveu, foi quando vocês estiveram ali. Então, Deus fez algo tremendo, né, na nossa vida. Vocês estavam ali como anjos de Deus ali. Deus, ele cobertou nós e guardou nós aqueles dias ali. E foi dali que surgiu na nossa vida uma porta que se abriu e que todo mundo que zombava da nossa cara pôde ver que Deus estava presente em nossas vidas. Inclusive o Thiago Tis, vocês saíram dali, o Thiago Tis tinha chegado. Vocês chegaram, o Thiago Tis tinha saído. Ele saiu... Comentou, acho. Ele tinha saído horas antes de você chegar. Então, tu vê assim, hoje ele também olha os vídeos da igreja, né? Ele disse, meu Deus do céu, eu estava aí nesse dia e o lugar, toda Canoas alaga e a casa de vocês fica seca. E ainda, no meio de um caos, Deus levanta uma igreja que estava toda, que tinha uma situação ainda que precisava de uma estrutura. Então, Deus hoje fez lá uma estrutura, que tem uma estrutura para erguer 3 pisos para cima ainda. Que incrível, cara. Então tá, irmão Ariel, pode se despedir do pessoal. Se quiser mais falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Agradecer o convite aí, agradecer por estar falando da palavra de Deus, ter mais essa oportunidade, agradecer a Deus também pela tua vida, pela vida dos irmãos também lá do Rio de Janeiro, de todo mundo aí, que a gente possa manter a comunhão aí, manter a conversa, o estudo sempre ativo, que o reino de Deus avance, que a gente possa trazer a verdade à tona, trazer que Deus também possa nos iluminar para que a gente possa também compreender mais sobre as profecias dos fins dos tempos, para que as pessoas também possam crer no Evangelho. E se alguém quiser também me seguir lá no Instagram, @arielseco. Lá eu tenho também no meu YouTube, tem o link lá no Instagram, mas no YouTube eu tenho poucos vídeos lá, tem só 3 vídeos lá, dá mais trabalho, então eu não estou fazendo muita coisa lá, mas tenho também que me dedicar para lá. Mas obrigado pelo convite, agradeço aí mais uma vez, e que a gente possa estar sempre em comunhão aí, tá, irmão? Obrigado, Douglas. Amém. Tem um pastor aqui que trouxe um texto para nós, pastor Ricardo Soares, ele também faz aula no seminário, ele é pastor, não sei se é no Rio de Janeiro ou se é em São Paulo, mas ele é pastor também, e ele deixou um versículo que está lá em Apocalipse 1:7, que diz que todo olho o né? Ele botou esse texto quando nós estávamos falando justamente do arrebatamento, né? Que o arrebatamento não vai ser secreto, todo olho o verá. Perfeito. Verdade. Irmãos, eu te agradeço por aceitar meu convite, tá? Que Deus te abençoe grandemente, que nós continuemos sempre na comunhão em Cristo e que logo mais a gente traga outra live aí para trazer ensino para o pessoal aí. Foi muito boa essa live, aprendi muita coisa aqui, abriu mais entendimento e acredito sim que Deus está te usando para abrir o entendimento de muitas outras pessoas aí. Então vamos finalizar essa live aí
com uma oração, que eu quero orar pela vida de você e de todos que estão ao teu redor neste momento. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, apresento a minha vida, apresento a vida do Ariel, Senhor, que está na cidade de Lajeado, esse jovem, Senhor, que foi usado por Ti quando passou aqui na cidade de Canoas, ele e aquele povo que estava com ele, Senhor, na cidade de Canoas, quando eles vieram aqui, Senhor, nós sabemos que acolhemos anjos da parte do Senhor no nosso lar, Pai, que estavam aqui presentes, ó Pai, para trazer, Senhor Jesus Cristo, mais luz e luz, ó Pai, para as nações, ó Pai, para as pessoas que são na cidade de Lajeado, pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que o Senhor abençoe eles, proteja eles, livre eles, guarde eles nessa caminhada, dê força para eles, ó Pai, porque muitas lutas sabemos que eles passam, Senhor, muitos inimigos se levantam, Senhor, muitas pessoas não querem dar crédito para essa palavra que é verdadeira, mas o Senhor está fazendo, o Senhor está levantando, o Senhor está usando esses jovens, ó Pai, essa geração no tempo do fim, Senhor, abençoa eles, os projetos deles, continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas e que nada de mal aconteça, guarda esses meus irmãos em Cristo, para a tua glória, Pai, e nós te agradecemos por estarmos juntos, unidos em um só Espírito, Pai, e ouvindo a tua palavra, que é uma só palavra, Pai. Cobre eles com tuas mãos, Pai, porque tu és, Senhor, a sombra do Altíssimo, e é debaixo dessa sombra que nós queremos estar descansando no Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, abençoe e nos guarda para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, meu irmão Ariel. Fique na paz e que Deus te abençoe. Fui! Bah, povo de Deus! Até a próxima!